Salut! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu trouxe o meu namorado para me ajudar a responder as perguntas que vocês deixaram no Instagram e no Facebook. Bonjour tout le monde! Vou falar francês hoje, estou brincando. Vamos lá ver as perguntas? Vamos. Então, já escolheste algum? Tive muitas perguntas no Instagram A pergunta mais feita foi de... sobre o nome do bebê. Yeah. Na verdade fui eu que escolhi o nome. É um nome que eu guardei já há alguns anos atrás e sempre quis, sempre sonhei em um dia, se tiver uma filha, em colocar ela esse nome. Então falei com ele gostou do nome, então resolvemos colocar esse nome para ela. O significado é esperança, me identifiquei com o nome e nessa época eu estava mesmo a precisar disso. Quando ela me diz o nome que ela queria, e o que é engraçado é que nunca pensamos a ter um filho. Desde o início. Desde o início queríamos uma filha. Quando ela me diz o nome, que mesmo se adoro, o mesmo nome e a significação para ela era importante, começamos a dizer, será que pode ser um menino? Mas afinal, a nossa esperança era ser mesmo ter uma filha, então nunca pensamos no nome do rapaz, até quando começamos a pensar. Nunca encontramos nada, ideal. Ficamos lá tipo... Sempre pedi a Deus, um dia se eu tiver uma menina, eu gostaria de colocar ela esse nome, então eu estava sempre a pedir a Deus uma menina um dia. Então a próxima pergunta é se nós estamos ansiosos e como estão indo os preparativos. Nós estamos super ansiosos, estamos sempre a pensar como vai ser, quando, como vai correr. Para mim é a primeira vez e para ele é a segunda vez, mas pronto, cada gravidez é uma gravidez e todos nós estamos ansiosos, nervosos, mas estamos com fé, estamos preparados ao mesmo tempo. Se Deus quiser, tudo vai correr bem, amor? E temos o quarto bem preparado. Aqueles que me seguem no meu vlog, no meu canal do YouTube, podem ver que... Sim, todas as etapas. Todas as etapas, preparamos o quarto, compramos o carinho dos sonhos dela, o quarto como ela queria e tentei ajudar para criar um bom ambiente no quartinho bem giro para ela e acho que vocês podem ver tudo isso. Já estamos quase no fim. Acho que eu não fiquei ansioso, fiquei só feliz desde o início. Foi uma benção, é algo realmente que eu estava pronto para isso. E nós estávamos prontos. A ansiedade começou a chegar a semana passada, quando o doutor diz, bom, a partir de agora pode ser amanhã. E lá, todos os dias, tu tens essa ideia de será que é hoje? Além disso, acho que nós somos completamente preparados. Sim, estamos com um pensamento positivo. Graças a Deus nunca tivemos nenhuma complicação. Nunca aconteceu nenhum problema até agora, graças a Deus. Um pouco nervosos, que é normal porque estamos no fim. Mas tirando isso, não temos mais nada a acrescentar. Bem, eu não sei se é o meu corpo ou se são os cremes que eu usei que me ajudaram. Pronto, porque também dizem que normalmente as filhas adotam a genética da mãe, né? E a minha mãe teve 5 filhos, nunca teve uma estria sequer e ela não gosta de usar cremes e essas coisas. E mesmo assim ela não teve estrias, mas eu usei cremes. Usei o kit da Mostela, que é para grávidas, e também usei um creme gordo do Baral. Usei o creme também gordo, né, da Baral, e o que eu usei durante toda a minha gravidez, e se calhar isso me ajudou, não sei, mas eu preferi usar para prevenir as estrias e essas coisas. Sim, eu engordei muito, acho.
Não parece, mas eu saí de 54 quilos, agora estou com 72 quilos, então. Isso é normal. Ok, é normal, não se nota, mas eu consigo sentir a diferença do peso, cansa muito, mas pronto, eu acho que não engordei assim tanto, né amor? Bem, esse carinho, antes de eu estar grávida, eu já tinha visto fotos desse carrinho e adorei o design, é algo novo, muito lindo e apaixonei-me logo a primeira vez que eu vi, eu até mostrei para ele, eu disse, ei amor, olha, um dia se calhar se tivermos um filho, eu gostaria de comprar esse carinho e estávamos a brincar assim. Quando eu fiquei grávida, eu disse para ele, amor, lembras daquele carinho que eu vi e eu queria um assim? E ele me disse, ok, eu vou procurar e pronto, ele comprou. Não foi fácil convencer ele, mas consegui, porque não é baratinho. Não é. É um pouco caro. Mas nós conseguimos. Queres contar? É melhor não? Yeah. Nós descobrimos a minha gravidez de uma maneira muito engraçada. Porque nós já estávamos a tentar engravidar. Cada vez que eu ficava ansiosa, eu pensava que estava grávida, afinal não estava. E quando eu engravidei, passou um mês, né? Depois de eu estar grávida e eu não sabia. Meu período estava atrasado, mas como o meu período era irregular, então eu não estava preocupada. Eu só estava, ok, deve estar atrasado, como sempre. De repente eu comecei a sentir enjoos, cansaço, dor de cabeça. Eu não sei porquê, não passou na minha cabeça de que eu estava grávida. Até ele estava a fazer piadas, tipo, amor, eu acho que estás grávida. E eu, achas? Não. Eu sinto que não estou grávida. Se eu tivesse grávida, eu ia saber. E eu passei, tipo, 3 ou 4 dias nesse estado. Então nós decidimos ir ao hospital, né, para ver o que eu tinha. Eu já estava a pensar em outras coisas. Fomos lá, fizemos análises, tiraram o meu sangue e essas coisas e eu não esperei o resultado, eu fui para casa, né? Mas afinal a análise ia sair logo na hora porque nós fomos às urgências, né? E nós viemos para casa e depois recebemos chamada do médico que me atendeu e o médico me disse, dona Valéria, então onde é que está a senhora? E eu estou em casa. E ela, a senhora tem que voltar, os resultados saíram e a senhora tem que vir para cá. Eu fiquei muito assustada, eu comecei a pensar, fogo, o que eu tenho? Se calhar é algo grave, eu comecei a pensar, comecei a chorar, eu estava com medo e ele estava calmo, ele estava a dizer, não te preocupes. E nós chegamos lá, eu entrei, o médico estava lá e ele me deu o papel. Eu nem olhei o papel. Eu só olhei para ele e eu disse, doutor, o que eu tenho? E ele olhou para mim, ele me disse, era o que eu desconfiava. E eu, o quê? E ele, a senhora está grávida. E eu, a sério? Eu comecei a tremer, eu não estava a acreditar e parecia que eu estava a sonhar. Eu estava à espera de tudo, exceto gravidez. Eu estava lá, tipo, a tremer, eu disse, a sério? Ele me disse, sim. A senhora está grávida? Eu disse, o senhor tem a certeza? Ele disse, sim, fizemos exame de sangue nunca mente. E eu, quando ia sair do gabinete, a minha intenção era, tipo, chegar e enganar ele, né? Mas eu estava tão feliz, eu estava tão... Fiquei em choque que eu não consegui nem mentir, eu só cheguei, entreguei o papel para ele, eu estava a tremer e eu só disse para ele, amor... Lembras o que eu te disse? Eu olhei para ele e disse, amor, estamos grávidos. E ele, sério? Yeah. Ele começou a chorar. Claro. Ele chorou, eu chorei, me abraçou. Yeah. E saímos do hospital.
liguei para a minha mãe. Ele ligou para a mãe dele, eu liguei para a minha mãe ao mesmo tempo. Ele contou para a mãe dele, eu contei para a minha mãe. Não, liguei para a minha melhor amiga primeiro. Yeah? Porque não queria, com toda essa emoção, chamar minha mãe assim. Então, liguei primeiro a minha melhor amiga, depois meu pai, depois minha mãe. A primeira pessoa que eu liguei foi a minha mãe. A minha mãe começou a chorar, começou a gritar, ela estava super, super feliz. Todo mundo estava feliz. Liguei depois para a minha melhor amiga, a Alexia. Depois liguei para a minha irmãzinha que está em Guiné. O meu irmão estava na escola, depois o meu pai e o resto da família, né? E foi assim. Sobre o meu canal, eu não estou a pensar em abandonar. É claro que eu quero continuar a fazer vídeos. Eu até quero, depois de ter o bebê, depois de recuperar, eu quero voltar a fazer muitos vídeos para vocês, partilhar os nossos momentos e fazer o que eu costumo fazer no YouTube. Não pretendo abandonar. Só espero que tudo corra bem e que consiga organizar bem e ter tempo para vocês. Sim, eu pretendo. Bem, eu antes de estar grávida eu já praticava desporto. Durante a minha gravidez eu também treinei até o 8º mês e assim que eu tiver o bebê e a médica me liberar, eu também vou continuar a treinar, como sempre. Pretendo ter o meu corpo de volta e vou trabalhar para isso, se for preciso. Como será a decoração do quarto da princesa? Pim! Já tá? A reação da minha família foi super, super fixe. Todo mundo ficou feliz, graças a Deus. Mesmo ela ainda nem nasceu, todo mundo ama ela. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, não teve uma única reação negativa e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, porque isso é uma das coisas também importantes quando nós decidimos ter bebê. É bom que todo mundo esteja, né? O suporte da família é super importante. É muito importante. Muito obrigado. Para mim é uma experiência que se chama o amor puro. É mesmo algo que eu não queria ser o pai que sou pai porque era pai. De maneira LGBT, queria mesmo ser um pai que escolhi ser pai e está feliz de ser pai e tudo mesmo naquele estado de espírito do rei que vai criar uma princesa e uma futura rainha. E, bom, a experiência que já conheço, eu tenho um filho de 14 anos, mas é muito diferente porque vai ser uma filha. Então, o nível de babado é super alto. Acho que isso vai ser a diferença e não vejo a hora de segurar ela nos meus braços e depois acho que isso vai ir andando. Para um homem ter uma filha é realmente diferente. Acho que vai ser o meu amor mais grande da minha vida. Que eu realmente vou. O dia que eu sabia que queria ser uma menina, já senti um amor sem fim. E comecei a pensar tantas coisas. E isso é a primeira diferença. E a segunda diferença, acho que vai ser a idade. Quando eu tive meu filho, eu estava muito, muito ativo, a fazer muitos shows, a viajar muito, muito, muito. E não tive... E também a mãe dele estava em Bélgica, ela estava em França, entre França, Antilhas, África. Eu não tive tempo de aproveitar algumas coisas. Além disso, o amor para o meu segundo bebê vai ser o mesmo que o primeiro, que é infinito.
Não, eu não tenho uma experiência em cuidar de criança. Na verdade, eu só segurei uma criança recém-nascida uma vez, que foi ano passado, e eu ainda nunca tive experiência com bebês e essas coisas. Eu vou ser mãe pela primeira vez, mas ele já era pai, ele tem um miúdo de 14 anos, Ilian, que é um super filho, um miúdo 5 estrelas. A primeira viagem vai ser só para mim e eu não estou assustada. Ele não está assustado porque não fomos apanhados de surpresa, de uma maneira. É isso. Thanks a lot, Larissa. The plans, as you could see on the picture I put earlier, the bedroom is 90-95% ready. So we wanted something very neutral with some touches of pink. Other than that, yeah, well, when baby comes in very few, the plan will be to be parents and to raise a beautiful queen in a very positive environment. I really want my kids to grow in a place that is the base of, I want the base of their life to be love. And to me, that's the most important part. And other than that, you know, you take it one day at a time. You just try to do your best, and because that's all you can do. And give her like all the values that you've been giving, plus the one that you created. So that's what we're gonna do. Sim, nós planeamos muito bem essa gravidez. Tivemos uma conversa, foi ideia dele. Eu sempre quis ter filhos e quando ele me chamou, ele me disse: amor, quero construir uma família contigo. Nós conversamos muito sobre isso, chegamos a um acordo e foi de lá... Contrato, um deal. Foi de lá que começamos a planear, ter bebê, e nós não tivemos que tentar muito, graças a Deus, né, amor? E pronto, foi isso. She has a cream. Qual é a base do... Polidamento. Cream with a base of oil of almond that she uses every day, every night, every minute. That really works well. Get the skin smooth and never dry. Obrigada pelo elogio. Eu acho que eu desde miúda eu já me imaginava um dia quando eu estiver grávida. Eu nunca me imaginei deitada ou só ficar num sítio, na preguiça. Eu sempre quis ser uma grávida muito bem cuidada. Eu também sou um pouco vaidosa, então como a minha gravidez não foi tão difícil, só no início que eu tive enjoos e vômitos, mas isso foi nos primeiros 3 meses. Lá, sim, eu não estava a fazer fotos, nem não fiz nada. Mas depois disso, quando passou, eu continuei a fazer meu trabalho, né, fazer fotografias e alguns vídeos quando eu podia. E para mim não tem nenhum segredo, eu só continuei a ser quem eu era antes de estar grávida, e acho que gravidez não é doença, né? Não é fácil, mas também não é algo que não vamos conseguir, tipo, ser elegantes ou vestir bem ou sair de casa. Yeah, the really like the first 3 months, she was really like not able to eat because she was vomiting. Everything was the hardest part. And how did I help? By being there, holding my hand. Como que ajudou? Mas tu me ajudaste. Sim, eu sei. Tu me suportaste cada minuto que eu precisava de ti, mais do que eu precisava até. Cada vez que eu vomitava, tu estavas lá para mim, tu trazias saco de plástico, tu seguravas o meu cabelo, tu me acalmavas, tu me dizias: amor, tudo vai correr bem, só falta um mês, já vamos, daqui a um mês vai passar, a médica disse que vai passar. E tu me ajudaste muito em termos psicológicos e sem ti eu acho que eu ia passar mal ainda mais. Então tu me ajudaste praticamente em tudo.
E cada vez que tu viajavas, tinha o meu irmão também que cuidou de mim. Como tu cuidaste de mim, ele estava aqui cada minuto comigo, dormia comigo, cozinhava para mim, limpava os meus vômitos. Então, tu e meu irmão são como anjos de guarda para mim. Sim, de alguma forma tivemos que ajustar a nossa vida profissional, né, amor? Ele teve que cancelar shows desse mês, porque é o mês que eu vou ter o bebê, em princípio, e também ele tem estado mais em casa do que antigamente, porque a profissão dele exige ele sair um pouco de casa e trabalhar fora, né? E eu também tive que produzir vídeos e fotos e pronto, é mais ou menos isso, né? Sim. Hoje em dia as vidas, tudo muito, está no Instagram. Se vamos fazer um conto para ela, ainda não sabemos. Ainda não sabemos, mas é possível. Não estamos contra, não estamos. Sim. Vamos ver. Quando meu filho nasceu, era a época de. Acho que já tinha Facebook. E i5, MySpace. E acho que desde o início comecei a partilhar a foto dela, do bebê e comigo, mas eu nunca tive conta, mas eu sempre fui alguém que partilha a minha vida, algumas partes da minha vida, não todas, mas muitas coisas online, no meu vlog, com minhas fotos, então eu não tenho nenhum problema com isso. A única coisa é bem fazer atenção, que senão estraga a vida do miúdo, mas senão não tenho problema com isso. É claro que eu estou a pensar fazer muitas fotos com ela, eu gosto de registrar todos os momentos felizes da minha vida e claro, devido ao meu trabalho, né, eu faço muitas fotos e ela, mesmo antes de nascer, já está recebendo algumas coisas e pronto, eu pretendo fazer fotos com ela e claro, bem, malta... Muito obrigada para quem nos... Posso falar? Pode falar. Então o vídeo é esse, esperamos que conseguimos tirar as vossas dúvidas. E mais obrigado para todas as mensagens de bênção. Obrigada pelo apoio, por todas as mensagens positivas. Desde a primeira foto, de todas só vi coisas positivas desde Nunca o início, tivemos comentários negativos, graças a Deus. Então, muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gosto se gostarem do vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam. Inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ter notificações dos próximos vídeos. E até um próximo vídeo. Uma xixixinha. Espero que o próximo vídeo ela já esteja aqui fora, né? Um beijo e até o próximo vídeo.